Seguidores, estamos de volta no Bons Amigos Pet, aqui no canal Brenda Santunioni. Hoje eu vou apresentar a vocês o quarto programa dessa série sobre comportamento animal, comportamento humano e a relação desses dois comportamentos com o Dr. Andrés. Antes eu quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores, lembrar você também que no final desse programa tem algum vídeo com alguns animais para adoção e eu quero mostrar aqui o quadro do nosso artista Tim Gama, que nos presenteou. Tá o arroba dele aqui embaixo, se vocês quiserem encomendar um para vocês. Esse é lindo, de um gatinho maravilhoso. Dr. Andrés, bem-vindo novamente. Obrigado, Brenda. Gostou Lindo do quadro, hein? Muito bonito. Depois eu quero o endereço aí, que eu quero um desses. Isso daí para aí. colocar na clínica fica bonito. Tá vendo? É artista Quero da um de nossa gato e um região. de cachorro. Ótimo. Vamos valorizar os nossos profissionais, gente. Exatamente. Nós temos excelentes profissionais. E hoje eu estou com um deles. Já agradeço novamente, porque 4 programas com essa aula de comportamento não é para qualquer um. Te agradeço mesmo. Gratidão ao nosso canal aqui. Eu que agradeço mais uma vez, Brenda, a oportunidade de estar aqui, estar dividindo esse conhecimento e ajudando as pessoas a lidarem melhor com seus animais, né? Sim, doutor, nos outros programas nós falamos muito da relação do tutor, a gente citou apenas um tutor com um animal. Mas normalmente temos uma família aí, normalmente não, em boa parte das vezes, famílias inteiras. Exatamente. Vale a pena só uma pessoa da família ter esse contato com você, junto com o animal, ou quando você faz o tratamento, a família toda tem que estar imbuída? Acho que não precisa nem responder, né? A resposta está clara. Gente, não tem como. Se o animal convive em família, a gente tem que trabalhar a família. Porque não adianta nada um tutor se dedicar à mudança do comportamento do animal e melhorar a sua relação, se o resto da família está fazendo o contrário. Mesmo que tenha um membro da família que fala, não, eu nem lido com esse cachorro ou com esse gato. Mesmo que não tenha. Mas se aquela pessoa puder ajudar, contribuir, pelo menos a não atrapalhar, seria o ideal. Né? Então já ajuda. Então todo mundo pode ajudar, até quem não gosta do animal. E aí entra uma questão, olha só o que a Brenda falou aqui. Se eu levanto um caso que eu vejo que tem alguém na família que já não gosta do animal, você já entende que pode ter um conflito na família, o animal, pelo animal? Olha lá onde eu já olho. Eu falo, peraí, será que esse animal entrou aí de uma forma, vamos dizer assim, né, mineirês, goela abaixo, né? O outro não queria e foi colocado? Olha para a gente ver como o animal muitas vezes diz muita coisa sobre a família. E é por isso que hoje a gente trabalha com a terapia multiespécie, ou terapia familiar multiespécie, tá? É entender essa dinâmica da família, entender como a família vive com o animal, para que a gente possa melhorar. Muitas vezes uma orientação para a família de qual que é a necessidade que o animal precisa. Por exemplo, tem famílias que adquirem um cão e não sabem que o cachorro precisa, por exemplo, farejar, usar o nariz. E o nariz para o cachorro é importantíssimo para as questões emocionais dele. E quando a mãe fala, doutor, eu dei esse cachorrinho para o meu filho para ele criar responsabilidade. Isso é uma questão que eu levanto uma interrogação. E aí eu busco. O que você quer quando você fala criar responsabilidade? Quem tem que dar responsabilidade para os filhos é o pai ou é o bicho? Lógico, o animal pode contribuir para isso, lógico. Meu filho, por exemplo, aprendeu desde pequeno a cuidar dos animais, a ter responsabilidade, mas quem está fazendo o papel? Eu, que ajudo ele nesse processo, ensino para ele a ter responsabilidade. Ou eu quero colocar essa responsabilidade no meu filho? Então a gente precisa olhar isso. E tirar das suas costas. E tirar das minhas costas. Tá vendo? Do mesmo jeito que eu dou o computador pro meu filho lá, ele não me enche o saco. E deixa eu quieto. Manda para a escola, fica o dia inteiro. Exatamente. Então, é esse olhar que a gente precisa entender. O animal ele pode contribuir para esse processo? Pode. Por exemplo, para as crianças, a questão da perda, o animal contribui muito para isso, porque os animais eles não vivem tanto como o ser humano. Eles tendem a partir mais cedo. Então, por exemplo, uma criança que cresceu com um animal, virou um jovem, seus 16, 17 anos, esse animal vai morrer, por exemplo. Para você lidar com esse luto, com esse jovem, é muito mais fácil do que o jovem, por exemplo, que nunca teve animal. Não estou dizendo que ter animal é melhor a isso, não. Mas, às vezes, você consegue lidar com questões do cuidado, da atenção, da responsabilidade.
Mas não é simplesmente jogar o animal lá e deixar agora, você se vira. E outra, morreu. Ou alguma coisa na família aconteceu de ruim. Gente, eu fico olhando aqui, mas o tempo já está quase acabando esse primeiro bloco. Pega o animal para substituir aqui. Esse animal vai acabar com essa carência do fulano. É um outro olhar. Aqui não tem julgamento, Brenda. Isso pode acontecer? Pode, porque a pessoa, às vezes, ela não tem outro apoio. E ela só tem aquele apoio do animal e está tudo certo. Mas não é muita responsabilidade para o animal? A gente ainda não sabe exatamente isso, porque o animal não fala para a gente. Às vezes ele demonstra isso através de mudanças de comportamento ou de problemas físicos. Mas, para aquela pessoa naquele momento é importante. O que a gente precisa é trazer dentro desse processo a pessoa olhar para isso e realmente ela mudar a forma de lidar com o animal. Então, por isso que a terapia multiespécie, ela às vezes começa pelo animal. Eu digo que o animal é a pontinha do novelo de lã. A gente vai puxando e vai desenrolando esse novelo. Lógico, se a família quer olhar para isso, se a família quer entender o que está acontecendo e está disposta, está aberta a isso. Porque essa mudança, como você mesmo disse no início, né, tem que partir da pessoa. Sim. Né? Aquela pessoa que terceiriza a responsabilidade, infelizmente, ela já me mostra que não está querendo olhar para aquilo. E está tudo bem, não é o momento dela. Sim. Entendeu? Respeitamos isso. Todo mundo tem o seu momento, né, de mudança, de olhar para si, de olhar para o processo, de olhar para a família, de entender o porquê que aquelas pessoas são membros da minha família, por que nós estamos juntos, por que esse animal veio. Então, isso tudo a gente olha dentro desse contexto. Sim. Da terapia familiar. Né? Multiespécie. Multiespécie. No próximo bloco eu vou perguntar a ele que em um dos programas nossos, ele falou que o animal chega até a gente não é por acaso. Eu quero um pouquinho dessa explicação. Daqui a pouco, no próximo bloco. Estamos de volta com o Dr. Andrés e eu deixei uma pergunta, gente, no bloco anterior, que em algum desses programas dessa série, esse é o quarto, né? Ele falou que o animal não chega por um acaso na vida da gente. Mas isso, você está querendo ligar isso à religião ou a crenças religiosas? Não, não necessariamente, Brenda. A gente pode olhar por esse olhar, tá? Mas não necessariamente é por esse olhar. Na verdade, o que a gente entende hoje, existe uma área que está crescendo muito dentro da veterinária, chama-se veterinária sistêmica, é entender justamente o animal dentro do contexto da família, dentro desse sistema familiar que a gente vive. Tem constelação familiar para animal também? Existe, inclusive eu trabalho nessa área também. Né? É uma das ferramentas que eu uso muitas vezes para a gente trabalhar, quando é necessário, quando eu vejo que é necessário e que o tutor quer olhar para isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, hoje a gente sabe que nós somos energia, nós somos vibração. Nós estamos aqui com o celular, com a internet, porque é energia. Então existe hoje uma área que chama de medicina vibracional. Tá? Essa medicina vibracional, ela estuda essa questão de vibração. Por quê? Nós somos 70% de água. A água, ela é o que mais absorve vibração. Quando você pega uma pedrinha e joga na água, ela não faz assim, ela vai gerando uma onda. Aquele experimento que você fala palavras e a molécula... Isso, muda. Aquele experimento que coloca na água e bota várias frequências sonoras e muda o formato da água, exatamente assim.
tá? O que hoje eu, Andrés, dentro dos meus estudos, acredito que os animais muitas vezes vêm para as famílias por uma questão de ressonância, de frequência. Hoje, dentro da visão sistêmica, se diz também que o animal ele se conecta ao indivíduo que tem questões próximas, que estão na mesma frequência. Por quê? Ou para aquele animal mostrar para aquele indivíduo que ele precisa olhar, então ele é o outro lado do espelho. Nossa, gente. Ou porque esse animal tem questões também para resolver e nós dois juntos damos a mão e resolvemos. Então, se eu sou ansioso e o meu animal também é ansioso dentro da história de vida dele, dentro do processo dele, por exemplo, pensa aí, os animais de rua, 90% deles sofrem abandono. Uma criança que o pai largou da mãe, sumiu no mundo, também sofreu um abandono. Sim. E vira um adulto que tem um conflito de abandono. Nossa. E aí ele vai adotar um cão que também sofreu abandono, isso às vezes de uma forma inconsciente. Mas para os dois olharem para o abandono. Mas é parte do pressuposto que o animal também é um ser em evolução. Exatamente. Aí é um outro olhar, a gente vai olhar na questão da espiritualidade, essas questões, também é um outro viés que pode ser olhado. Não é um viés que eu trabalho muito hoje, tá? Mas o viés que eu olho, a questão que eu olho é essa questão de ressonância. Então, ou o animal ele tem questões parecidas e por essa ressonância ele vem para aquela família ou para aquele indivíduo, ou eles têm questões iguais, tá? Ou uma coisa que a gente vê hoje é que o animal, vivendo nesse contexto, tá? Ele começa a apresentar questões que estão do ambiente, aquilo que eu já falei no início. Essa transferência que pode acontecer. A gente não pode aqui deixar muito bem claro, gente, não quer dizer que isso sempre vai acontecer, tá? Tem questões que são do animal, o animal machucou ali, teve uma lesão. Beleza, acontece. A gente não pode só levar para um lado, entendeu? Então, justamente na terapia multiespécie, a gente faz esse levantamento, entende tudo o que está acontecendo e a gente propõe uma mudança no animal e propõe uma mudança na família, no sistema, na pessoa. Muito do meu trabalho é propor essa mudança no animal e na relação. Quando eu vejo que a pessoa tem abertura e que ela quer olhar para isso, a gente também propõe mudanças na pessoa. E por isso que a gente tem um grupo multidisciplinar, que trabalham com outros profissionais para auxiliar nesse processo. Porque é um outro lado, Brenda... Deixa eu ir para o comercial. Vamos lá. E você está falando isso tudo e eu quero que você me responda no próximo bloco, é a questão também do ambiente. Onde que entra isso? Se tem alguma vez que você precisa falar com o tutor, essa casa, esse apartamento não serve? No próximo bloco ele responde pra gente. Queridos, estamos de volta no terceiro bloco do último programa dessa série de 4 com o Dr. Andrés a respeito dos comportamentos. Dr. Andrés, já teve essa situação que você teve que falar com o tutor? Este ambiente, essa casa, esse apartamento não é propício para você viver uma vida legal com o animal. Brenda, eu digo para você que ainda não cheguei nesse ponto, não. O que a gente tende a fazer e é possível fazer muitas vezes? É a gente adequar o ambiente aos animais. Ah, é possível. É possível. Lógico que eu já atendi, por exemplo, uma casa de 30, 40 metros quadrados com 8 gatos. E aí é difícil adequar aquele ambiente.
E aí, muitas vezes, ou o tutor ele tem que buscar um ambiente para promover aquilo para os animais, e a decisão é dele. Tecnicamente, eu explico que é necessário, tá? Mas essa obrigatoriedade de falar, você tem que sair daqui que essa casa não vai adequar. Não. Fica a critério da pessoa. O que eu estava dizendo antes é que, durante muito tempo, os próprios profissionais da saúde humana, sejam os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas ou os próprios médicos, nunca pararam para olhar o lado do animal. Nunca. E isso, quando eu comecei a trabalhar com a terapia multiespécie, e até muito conversando com a Lili, né, e com outros profissionais que a gente lida da parte humana, eles também não param para pensar. Muitas vezes uma pessoa chega no consultório de um psicólogo ou de um terapeuta com as suas queixas e o profissional não pergunta: você tem animal? Como é que é a sua relação com o seu animal? E a pessoa às vezes tem vergonha ou tem problema em falar que ela está tendo problema com o animal. Quer ver um problema que a gente tem hoje? A gente até um grupo que a gente tem de auxílio aos tutores que têm animais com problemas de comportamento. Porque é um sofrimento para a família ter um animal com problema de comportamento. A gente entende que aquele sofrimento muitas vezes é um ensinamento que a pessoa ainda não conseguiu captar. E a gente tenta ajudar nesse processo. Ou reflexo de um comportamento dele. Exatamente. Mas, muitas vezes, é difícil para a família. Eu entendo isso. Porque, gente, comportamento não se muda da água para o dia, da noite para o dia, né? Da água para o vinho. Né? Então, o que acontece? É um processo. É diferente de eu levar meu animal, que está, por exemplo, com um quadro de, sei lá, desarranjo intestinal no veterinário, ele trata com a medicação e acabou, pronto, resolveu. Comportamento não muda da noite para o dia, não é simples. E é um processo, seja para a gente, seja para os animais. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem na terapia comportamental. Primeiro, as pessoas não conseguem identificar os problemas. Quando chega no limite dela, olha lá o antropocentrismo. Quando chega no meu limite, eu não estou tolerando mais esse animal, está me incomodando, eu vou procurar ajuda. Ou abandona. Isso, que eu ia chegar nesse ponto, que é para a gente chegar no ápice disso. O maior problema que eu vejo hoje é, quando eu chego no meu limite e eu não estou dando conta e não consigo procurar ajuda ou não tenho quem me ajude, eu abandono esse animal. Hoje, a maior causa de abandono de animais hoje, seja em várias partes do mundo, está ligada às alterações comportamentais. Olha, gente, que dado interessante. Nós estamos no último minuto. E eu quero te fazer uma pergunta, doutora Andressa, que você falou várias vezes nesses 4 programas, que você não faz julgamento. Se o comportamento é isso, está tudo bem. Se a família faz assim, está tudo bem. Mas você foi para uma área daí da veterinária, você deu um passo à frente. Com certeza você deve ter conhecido outras pessoas também que estão dando esse passo à frente. Sim, nós temos vários. Mas vários o julgamento dos seus pares que acham que isso é balela? Só quer o remédio e a consulta e tchau. Tá tudo bem. Cada um tem o seu momento, eles estão no momento deles. E não tem problema. Se eles vão chegar onde eu estou hoje, beleza. Se o que eu estou fazendo para mim faz sentido, é o que importa. Para as pessoas que eu posso atingir, faz sentido, é o que importa. Você já perdeu clientes por causa dessa proposição de tratamento? Ou de visão de tratamento? Eu não digo perder o cliente. Eu tenho um outro olhar, Brenda. Aquele paciente não está preparado para ser atendido por mim. Perfeito, E muitas vezes ele não está preparado para mudar escutar o que eu tenho para mostrar para ele. Sim. E está tudo bem com ele, é cada um no seu momento. Tem uma frase de um professor meu que ele copiou de um outro professor e eu aprendi, ele citou esse professor, que é da área das leis biológicas, a gente vai passando para frente. Que a gente finaliza com essa frase e eu quero que vocês parem para pensar. A vida te oferece o mesmo cardápio enquanto você não pede algo diferente. Nossa. Então você tem a mesma comida,
Mesma comida enquanto você não pede algo diferente. Então, a gente está num ciclo repetitivo de comportamentos, de situações, mas coragem. A gente não quer mudar. Exige coragem. Exatamente, a gente não quer mudar, a gente não quer olhar, a gente não quer enfrentar, porque toda mudança tem dificuldade. Mas lá na frente tem algo melhor. E nessa mudança, nessa coragem, para encerrar, onde os animais contribuem com a gente? Só na companhia? De maneira alguma. Os animais, eles mostram pra gente a coragem, porque eles não têm medo de nada, eles não estão preocupados com o julgamento, eles não estão preocupados com o que vão falar deles, entendeu? Então, gente, como mensagem final, eu deixo para vocês o seguinte: eu estou à disposição para ajudar quem quer ser ajudado, quem está no seu momento, que quer olhar para isso, que realmente tem um animal com um problema crônico, que não resolve, que não evolui, tá? Colegas que são da área também, que às vezes têm dificuldade com alguns casos e querem ter um novo olhar para isso. A gente tem técnicas para trabalhar isso. Hoje eu também trabalho com técnicas que a gente chama de integrativas. O que é integrativa? É trabalhar em conjunto com o que tem de técnicas normais, comumente utilizadas. Mas também esse integrativo é olhar como um todo. Então eu digo que eu não trato doença, eu trato o indivíduo. E eu não quero preocupar com a doença, eu quero promover saúde. Seja física, seja comportamental ou mental. A gente tem que buscar saúde e não tratar doença. É essa visão que a gente precisa começar a mudar. Perfeito. Muito obrigado. Brenda, mais uma vez eu agradeço e muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau, gente.